Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite, mais uma vez, dependendo do horário em que vocês estiverem vendo esta aula. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa disciplina de marcadores moleculares, que é ofertada para o curso de Biotecnologia, ok? Na aula de hoje, nós iremos tratar do tema dos marcadores moleculares baseados na técnica de hibridização. Bom, como plano de aula, da nossa aula de hoje, nós iremos apresentar em detalhes os principais marcadores moleculares baseados em hibridização, tal como o RFLP e o DART. E então também apresentar suas principais aplicações. Bom, então primeiramente precisamos tratar do que vem a ser a hibridização de DNA. A hibridização de DNA, ela se baseia no anelamento de duas fitas, né, do ácido nucleico de DNA distintas. Primeiramente, então, nós temos, por exemplo, DNAs de diferentes organismos, no caso aqui o organismo A e o organismo B. E esses dois organismos, então, né, tendo os seus DNAs extraídos, esses DNAs serão posteriormente, então, separados, né, serão desnaturados a partir de aquecimento, fazendo com que as fitas, né, das duplas fitas de DNA se desassociem. Ao se desassociarem, no caso, nós podemos, então, misturar esses dois materiais desnaturados e, então, submeter essas duas fitas à hibridização, ok? Combinando essas duas fitas simples que, porventura, possam então apresentar algum tipo de complementariedade de bases. Nós fazemos isso após esfriar, né? Diminuir a temperatura da mistura das fitas de ácido nucleicos para permitir então a renaturação da dupla fita de DNA. E aí então nós podemos observar, a partir do processo de renaturação, se ocorreu, né, e em que extensão ocorreu o anelamento de bases. E aí então nós podemos analisar, por exemplo, se ocorreu um anelamento perfeito, se ocorreu um anelamento parcial ou não ocorreu nenhum tipo de anelamento. Então, nós dizemos que se ocorreu um anelamento perfeito, em que as sequências elas são fidedignas, elas são complementares e fidedignas, ocorreu então uma completa hibridização, pois nós formamos aqui híbridos, né? As sequências de dois organismos distintos, né? Duas sequências baseadas em fitas de DNA, né? Uma dupla hélice de DNA, foram então perfeitamente complementares, né? Apresentando as ligações de hidrogênio de forma otimizada e o empilhamento de base de forma otimizada. Isso se deve à questão da sequência idêntica, né, que é a sequência complementar de bases hidrogenadas no interior das fitas, ok? Então, nós temos que a hibridização ela foi completa, os organismos são iguais. Nós também temos que podemos apresentar uma hibridização ou uma complementariedade parcial. E aí nós podemos dizer, talvez, que os organismos são apenas relacionados, eles não são idênticos. Ocorre, então, uma determinada homologia de sequência, né? Aqui só ressaltando que esta homologia não significa necessariamente que os organismos sejam evolutivamente semelhantes, ou seja, que apresentem uma ancestralidade comum, o mesmo ancestral, tá? Mas eles apresentam parcialmente uma sequência que é correlata e complementar, ou seja, ocorreu a formação de um híbrido parcial. E quando não ocorre a hibridização, quer dizer que nenhuma parte dessas duas fitas, no caso, está relacionada. Nenhuma parte apresenta-se, então, complementar a outra. Então, não ocorre então, a formação de um híbrido, né? As espécies não são relacionadas. Isso também reforça a hipótese de que
os organismos apresentam, então, uma divergência de sequência e, por conseguinte, uma divergência de homologia muito grande, ok? Então, esse é o processo básico de hibridização de DNA, que envolve, então, a separação das fitas, a combinação das fitas, né, e os seus anelamentos a partir da renaturação da dupla fita de DNA. Bom, então agora tratando do nosso marcador, né, nosso primeiro marcador da aula de hoje, né, de sobremaneira baseado em hibridização, né, que é o RFLP, ou polimorfismo de comprimento do fragmento de restrição, né? Há 43 anos, os marcadores RFLP foram estudados pela primeira vez em um experimento destinado à detecção de mutações em DNA de vírus, né? Como estudado por Grodziker e colaboradores na década de 70. Por RFLP, entende-se então o polimorfismo no comprimento de fragmentos obtidos por corte da fita dupla de DNA, que é evidenciado pela fragmentação desta molécula de DNA através do uso de enzimas endonuclease do tipo 2, ou também conhecidas como enzimas de restrição. A hibridização desses fragmentos com sequências homólogas de DNA, marcadas sobretudo com radioatividade, em um primeiro momento, né, no início, já também no início da década de 70, ou compostos que desencadeiam uma reação de luminescência, em que eles emitem uma determinada onda eletromagnética, né, um determinado comprimento de onda, é então utilizada para a detecção dos referidos polimorfismos. A presença ou ausência de sequências específicas de 4 a 8, né? 4 representando talvez enzimas de corte frequente, né? Talvez não, né? Com certeza. E 8 representando enzimas de corte mais raro, né? Podemos imaginar aqui que um sítio de 4 pares de base ao longo de um genoma é muito mais facilmente encontrado do que um sítio de 8 pares de bases. Então, esses sítios reconhecidos e clivados pelas enzimas de restrição podem variar entre diferentes indivíduos, gerando o dito polimorfismo ou mais de uma forma, né? Ou indicando então mais de uma forma a nível genético, né? Explicando então as bases genéticas do RFLP. Ao ser submetido à clivagem por enzimas de restrição, o DNA de indivíduos geneticamente distintos é clivado, né? É cortado nos sítios de restrição, gerando fragmentos de diferentes tamanhos. E então, nós podemos analisar esses diferentes tamanhos em perfis eletroforéticos, quando nós submetemos esses fragmentos a uma corrida eletroforética. A base genética, então, do polimorfismo observado resulta de mutações nesses sítios de restrição, que serão reconhecidos por essas enzimas de corte raro ou corte frequente. E aí, essas mutações podem ser do tipo tal como nós vimos na aula passada, a partir de transversões, transições, inserções e deleções, dentre outras. E aí, nós retomamos aquela figurinha clássica sobre o RFLP, né? Em que, por exemplo, nós temos duas amostras distintas, com duas condições diferentes, como, por exemplo, a distinção clássica entre um indivíduo normal e um indivíduo com uma doença, né? Se essa doença for associada a uma mutação genética, no caso, e essa mutação estiver associada à destruição de um determinado sítio de restrição, de uma determinada enzima de restrição, ao aplicar essa enzima para essas amostras de DNA genômico, nós podemos analisar então o perfil de restrição ou perfil de corte dessa enzima. E é então no indivíduo normal, né, a enzima irá cortar em 3 pontos, enquanto que no indivíduo com a doença ela vai cortar apenas em 2 pontos, devido à destruição desse sítio devido à questão da mutação, ok? Então, essa região, por exemplo, né, é uma região que, no caso, iria promover marcadores monomórficos, né, se caso o sítio estivesse presente, e aí nós teríamos esse fragmento presente em ambos os indivíduos. Porém, com a destruição do sítio de restrição, apenas o indivíduo normal apresenta esse fragmento menor, que corresponde a essa clivagem nesses 2 pontos, ok?
Enquanto isso, no indivíduo com a doença não ocorre a clivagem nesse ponto, então havendo apenas a formação desse fragmento maior, o que pode ser visto claramente em um perfil eletroforético após a sua revelação pela técnica de Salden blotting, tal como desenvolvida por Edwin Salden. E aí então, nós podemos então separar as bandas polimórficas das bandas monomórficas, né, que não apresentam alteração. O mesmo perfil está aqui, né? Aqui nós temos, por exemplo, né, que não ocorre essa banda e aqui ocorre. Então, elas são polimórficas, né? Então, aqui ocorre a mesma banda monomórfica, a mesma banda monomórfica, e aqui nós temos outro polimorfismo, tá? Que é revelado a partir da técnica de Salden blotting, que nós explicamos ainda nas aulas presenciais. Bom, então aí isso faz com que o RFLP ele seja muito poderoso com relação à determinação de variantes alélicas, justamente porque a capacidade de reconhecimento específico das enzimas de restrição fazem com que elas sejam, mesmo se nós não temos o conhecimento da sequência, né, que elas sejam muito específicas com relação à sequência que elas reconhecem. E isso faz com que nós consigamos detectar variantes alélicas, sejam essas variantes, por exemplo, de alelos recessivos e dominantes ou alelos codominantes. E em termos de marcadores moleculares, nós dizemos que esse marcador é um marcador do tipo codominante, que é capaz de detectar as diferentes variantes alérgicas dentro de um locus, né, dentro de um gene, ok? Que também reforça, então, a capacidade de detecção desses marcadores de RFLP, né, reforçando, então, as origens das suas bases genéticas. E aí, então, a herança desses marcadores RFLP, né, no caso, ela pode ser determinada a partir, por exemplo, do uso dessas enzimas de restrição, né? Nós temos então indivíduos homozigotos dominantes, homozigotos recessivos, né? Ou homozigotos para um alelo codominante, para um alelo, outro alelo codominante, né? E um indivíduo heterozigoto que contém ambas as versões. Nós temos que, se haver apenas uma versão alélica, né? E ocorrer um sítio de restrição, aqui é uma forma muito simples de mostrar, né, o RFLP para esse alelo que contém um sítio de restrição, a enzima então irá cortar o fragmento em dois pedaços. Caso essa outra versão não apresente esse sítio, que ele foi destruído, né, por alguma mutação, ele desapareceu, então não ocorre a clivagem, né, e o fragmento se mantém na forma original. Caso o indivíduo seja heterozigoto, ele terá tanto o alelo azão quanto o alelo azinho. Então, é necessário que ocorra então a presença de ambas as formas, né, de ambas as versões, ok? Pois, no caso, no genoma, irá ocorrer então a presença de ambos os tipos dos alelos. Então, é preciso que os fragmentos sejam, né, ambos representados na corrida eletroforética. O que faz, então, que, por exemplo, o RFLP seja um importante método que possa ser utilizado para o teste de paternidade, né? Paternidade não apenas com relação aos pais, tá, gente? Aqui com relação, por exemplo, aos geradores, né? Aos genitores. E aí nós temos que os parentais podem ser comparados, então, com as suas linhagens filiais, né? A partir do padrão de eletroforese dos fragmentos. Se nós temos parentais heterozigotos, né? E aí, com heterozigotos, segundo a proporção da lei de Mendel, né? Nós podemos ter, então, diferentes proporções de homozigotos recessivos, homozigotos dominantes e heterozigotos, perdão. E aí nós vamos ter, então, como diferenciar cada um deles pela questão da presença ou ausência de sítios de restrição dessas enzimas utilizadas no método do RFLP. Bom, então o RFLP ele se baseia, né, no uso de sondas, porque as sondas são utilizadas na técnica de Salden blotting, né? E como que nós podemos então obter essas sondas, né, para a detecção dos fragmentos, né, para a detecção dos fragmentos que irão ser gerados pelas enzimas de restrição? As sondas para RFLP, elas podem ser obtidas de diferentes formas, né? As mais comuns sendo através da transcrição reversa, de RNA mensageiro do organismo em estudo, produzindo-se uma biblioteca de moléculas de DNA complementar, ou dita uma biblioteca de cDNA, a partir de fragmentos de DNA genômico clonados ao acaso,
ok? Clonados, no caso, em vetores que tenham grande capacidade de clonagem, como os vetores BAC e YAC, que nós veremos na parte de clonagem posicional, ok? E aí, então, formando biblioteca genômica. Por amplificação via PCR de sequências conhecidas utilizando primers específicos, ok? Se nós obtivemos, então, algumas sondas com base em amplificação, nós podemos, então, fazer com que ela seja realmente específica a partir do uso de primers específicos, né? E aí eu vou ter a sequência que vai, então, gerar esses fragmentos, né? Que vai gerar esses amplicons. E através de bandas RAPD selecionadas e obtidas de gel de eletroforese, né, purificadas e então utilizadas agora como sondas. E aí amplificadas seletivamente também, né? A gente pode usar tanto as bandas sem conhecimento de sequência, como utilizando com conhecimento de sequência, escolhidas seletivamente via SCAR.